Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui em casa. Nós vamos dar início à nossa quinta aula de Academia Bíblica. Nós estamos tratando aqui do Evangelho em Gálatas, né? A salvação por meio da fé, a nossa justificação por meio da fé. Sem demorar muito, vamos direto à leitura do texto. Capítulo 3, verso 1 até o verso 14. Ó insensatos Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Porventura, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Eu vou pular algumas partes, porque eu acho que já foi muito bem tratado esta primeira parte aí dessa sessão, até o verso 4 por ali, que eu tenho falado constantemente e repetido isso para ficar bem enfatizado nos cultos que nós temos público ao domingo, né? E também tenho dado algumas pinceladas nesse assunto lá nas nossas primeiras 4 aulas de Academia Bíblica, que é essa forma com que os Gálatas logo se desviaram. Eles começaram pelo Espírito, e quando os judeus, os judaizantes, que nós chamamos os judeus judaizantes, chegaram, eles falaram: opa, que bom. É mais ou menos uma conversa assim: que bom, vocês aceitaram Cristo agora, e agora é só vocês que são cristãos e que querem a salvação aplicarem a lei na vida de vocês, e aí está tudo certo, está tudo resolvido diante de Deus. O que eles estavam fazendo era corromper tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, ou seja, eles só jogaram Cristo dentro de uma liturgia e de usos e costumes, liturgia de culto e usos e costumes que eles tinham. E aí
a salvação que era mediante a fé volta a ser mediante as obras, né? Então, corrompeu-se novamente o ensinamento que Paulo havia dado àquela igreja. O que nós vamos ver desses versos em diante é o Paulo, então, tentando ou colocando essa igreja novamente em ordem na prática de um exercício de fé. E o que Paulo vai fazer é uma grande sacada. Apenas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, com a compreensão das Escrituras, né, pode dar vamos dizer assim, um checkmate, um golpe de mestre nos Gálatas e nos judaizantes, né, nos judeus judaizantes. Por quê? Porque é bom lembrar, isso é bom a gente ter bem frisado na nossa mente, que nós vivemos pelo Espírito. Como Paulo diz, nós começamos pelo Espírito. No quê? Nas boas novas, ou na letra, vamos dizer assim, a palavra chegou até nós, e a palavra que chegou até nós e aos Gálatas foi a pregação do Evangelho. Cristo foi exposto, desnudado diante de nós. A sua obra, a obra de redenção chegou até nós. E aí, nós estudamos a Escritura, o Velho Testamento, o Novo Testamento, para termos um aprimoramento da nossa compreensão do que Cristo, do que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a compreensão das Escrituras é muito importante para nós. E como nós aplicamos a letra, a Escritura na nossa vida e trazemos luz à Escritura, é através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade e nos dar orientações claras para nós respondermos àquele que precisa de uma resposta. Então Paulo vai fazer isto. Ele, com o seu conhecimento, desde o seu nascimento, estudando e se aplicando às Escrituras, e após a sua conversão, fazendo uma releitura adequada das Escrituras, agora à luz do Espírito Santo, ele vai ter uma compreensão bem mais clara do que Jesus fez por nós. Então, se os judaizantes chegam lá e eles vão invocar diante dos Gálatas que vocês têm Jesus e vocês aplicam a lei à vida de vocês para que vocês sejam salvos, o que Paulo faz? Ele invoca o pai da fé de todos os judeus, que é um orgulho dos judeus dizer assim: eu sou filho de Abraão, homem de fé, né? O próprio Jesus disse para Zaqueu na sua casa, né, quando Zaqueu se arrependeu e disse que ia dar a metade dos seus bens para os pobres, e se tinha defraudado alguém, ele daria 4 vezes mais, quadriplicado o que a pessoa dissesse que ele roubou ou defraudou. Aí Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, ou seja, filho de Abraão é homem de fé. Então, quando você invoca Abraão como testemunha da sua vida, da sua prática, você está dizendo que você é um homem de fé. Então, se os judaizantes dizem que a salvação é por um ato de obras, e sempre eles têm os patriarcas na sua boca, né? Jacó, Moisés,
Abraão, principalmente o Abraão porque é o pai da fé, Paulo vai evocar Abraão. Ele vai começar lá a discorrer através do verso número 5, dizendo assim: aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Peraí, é uma pergunta. Os milagres estão acontecendo porque você pratica lei ou porque você crê, tem fé? A resposta é bem óbvia, né? Os milagres acontecem pela fé. Eu creio e acontecem coisas. E aí ele vai dizer, então considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. A sacada de Paulo é essa. Ele está dizendo assim, a justiça que Deus Pai atribuiu a Abraão, ou creditou, a palavra que ali NVI traz aqui, a justiça que Deus creditou a Abraão foi a prática de Abraão de obras rituais ou porque Abraão teve um ato de fé? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. A sacada? Porque Abraão não fez nada. Ele apenas ouviu o chamado de Deus e creu. Somente isso. Ele só ouviu o chamado de Deus. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou fazer de você uma grande nação. E creu Abraão em Deus, diz o texto. E isto foi lhe imputado como justiça. Então, a forma de justificação de Deus para a vida de Abraão foi por causa de um ato de Abraão de simplesmente crer. Ele não tinha procurado Deus, ele não tinha feito nenhuma oferta a Deus. Quando Deus apareceu, a ele não houve nenhuma barganha, não houve nenhum pedido de atos, de coisas que ele precisasse fazer, mas apenas crer. E quando Deus falou, Abraão creu e obedeceu. Então, a salvação de Abraão, ou a justificação de Abraão, o Deus ter creditado justiça a Abraão, foi por causa do ato de fé de Abraão. E aí Paulo vai dizer que todos nós somos filhos, né? Ou de Abraão pelo mesmo ato de fé, não pelos atos de obra. Então, esta foi a grande sacada do texto, de invocar o pai da fé dos judaizantes e expor isso diante da igreja dos Gálatas. Qual foi a forma pela qual Abraão foi justificado? E todos sabiam. E as escrituras que eles tinham do Velho Testamento, e foi por um ato de fé. Então, por que nós vamos atribuir obras, trabalho, coisas rituais, né? A nossa caminhada de fé com Cristo, se o nosso pai da fé foi justificado mediante o ato de crer. Então, a Bíblia, em todo tempo, ela está nos convidando apenas a crer e descansar em Cristo. Então, nós recebemos o Evangelho
não para praticar obras de lei para a salvação. Nós podemos fazer coisas. Sim, podemos e devemos. Devemos amar, devemos ter misericórdia, devemos orar, nos consagrar, trabalhar na obra. Tem um monte de coisa que nós temos que fazer, mas a salvação independe de todas elas. Nós somos justificados pela mensagem que nós recebemos. O Cristo foi exposto diante dos nossos olhos. Isso nos constrangeu, o seu amor nos constrangeu, e nós rendemos a nossa vida a Jesus por causa do amor de Cristo que foi exposto diante de nós. O amor de Deus Pai, né? Em Cristo Jesus foi exposto diante de nós, e aí nós entregamos a nossa vida. E nós vivemos pelo Evangelho. Fomos justificados por Cristo Jesus. É isso que Paulo vai discorrer de agora em diante no texto que nós lemos até os versos 14. Ele vai dizer já: estejam certo, portanto, que nós somos filhos de Abraão por causa de um ato de fé. Provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Fazer de você uma grande nação, um povo salvo, um povo justificado. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Verso 10. Agora presta atenção. O homem que tenta se justificar diante as obras, ele falha e ele se torna maldição, porque nós não conseguimos. Por isso que foi necessário Jesus vir ao mundo. Por isso que foi necessário Jesus morrer naquela cruz. Porque Jesus veio para cumprir as obras que nós não poderíamos fazer. Toda a lei, todos os desígnios da lei, Jesus cumpre no seu corpo e morre por nós, se tornando maldição em nosso lugar, porque o homem era apedrejado nos seus delitos e ele era pendurado em uma árvore, símbolo de maldição. A árvore não era maldição, mas o ato dele estar pendurado ali, exposto, era para dizer que ele era um pecador, que ele não conseguiu, que ele falhou, que ele foi rejeitado por Deus, ele era maldito. Então, o Jesus Cristo foi crucificado, exposto, pendurado, porque ele tomou o nosso lugar. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, diz o verso 11, pois o justo vive pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então você tenta viver pelo ato de lei, mas você não vai conseguir. Então Cristo, o apóstolo Paulo diz, verso 13, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então ele foi exposto, pendurado na cruz em nosso lugar. Então, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo nos redimiu da maldição quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz, ele estava representando
a esta humanidade perdida que não pode ser salva pelos seus méritos. Por isso é graça, é um favor de Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus fechou os olhos quando Cristo estava sendo crucificado, o abandonou naquela cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar para nos redimir, porque a morte não poderia detê-lo. Por quê? Porque ele era justo, não havia pecado. Isso para que em Cristo Jesus a bênção, eu disse que ele invocou Abraão, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Lembre, começa lá, que nós somos guiados pelo Espírito, ou a igreja de Gálatas estava indo bem, recebeu esta palavra, a palavra é o que Jesus fez por nós na cruz, estava vivendo no Espírito até a chegada dos judaizantes. Eles implantam a lei naquela igreja e Paulo vem invocar Abraão para eles e diz assim: mas vocês não são da fé? Vocês começaram bem, vocês precisam voltar para viver pelo Espírito. Então, ele vai acabar assim, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, crê na palavra, recebi o Jesus Cristo exposto, a palavra foi pregada, eu tive fé, acreditei, o Espírito veio e eu vivo pelo Espírito. A minha vida agora é regida pelo Espírito. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho convicção, você tem que ter esta convicção plena de que você foi salvo por Jesus Cristo e que você não precisa de mais nada, apenas de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você não precisa de nenhum ato de justiça própria sua. Você não precisa acrescentar nada ao que Cristo fez por você. Então, Cristo já fez todo o trabalho. Nós apenas nos apropriamos com fé como Abraão e isto nos é creditado como justiça. Nós somos justificados em Cristo Jesus pelo que ele fez por nós naquela cruz. Só isso. Só isto. Apenas isto. Estou andando com Cristo. Estou vivendo para Cristo. Amo as pessoas por causa de Cristo. Faço misericórdia às pessoas por causa de Cristo. Eu quero ser santo por causa de Cristo, do que Ele fez. Não para mim ter algum mérito ou ser salvo por isso. Eu já estou salvo. Então, você tem que crer em todo o tempo que você é salvo e que você está vivendo uma vida guiada pelo Espírito, ou você está sendo guiado pelo Espírito, em um ato de fé, todos os dias, exercendo bondade, amor, compaixão, misericórdia, dando bom testemunho, se comportando dignamente, sendo luz para esse mundo, sendo sal para esse mundo, mas porque você já é salvo em Cristo Jesus. Porque você está vivendo para glorificar o Pai. Porque você está vivendo à luz do Evangelho, sabendo sempre, trazendo à sua consciência o que Jesus fez por mim e por você. Então, que Deus abençoe a sua tarde e que essas palavras possam esclarecer muitas coisas na sua vida. Veja como o Evangelho é simples, né? Como ele é simples. Se nós pensarmos, às vezes nós que complicamos as coisas. O Evangelho é de uma simplicidade tamanha.
A salvação é de uma simplicidade tamanha. Nós apenas nos apropriamos. Isso é uma alegria, né? Um Deus que não é exigente. Um Deus que fez tudo e te apresentou tudo e você só tem que se apropriar pelo ato de fé. Faça isso, se ainda não fez. Viva dessa maneira. Viva de fé em fé, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, sua tarde. Até a próxima.